Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E a variante indiana do coronavírus é atualmente a grande preocupação das autoridades de saúde do Brasil. O primeiro paciente contaminado pela nova cepa do vírus foi confirmado no Maranhão. E em outros 3 estados e no Distrito Federal, mais casos suspeitos são investigados. Especialistas consultados por nossa reportagem afirmam que a mutação do vírus tem um poder de contaminação ainda maior e pode até agravar uma terceira onda da doença no país. Acompanhe na reportagem do Kleber Werneck. Tecnicamente, a nova cepa do vírus é conhecida como B.1.617. Ela ganhou o nome de variante indiana porque os primeiros casos apareceram em outubro do ano passado na Índia, mas já foi identificada em pelo menos outros 44 países do mundo. Assim como as novas cepas que haviam sido descobertas no Brasil, Reino Unido e África do Sul, a variante indiana apresenta uma modificação na proteína que fica na superfície do vírus, responsável por se ligar às células humanas e dar início à infecção. A variante ela provém de uma mutação, que o vírus faz para se adaptar ao ambiente. O que a gente vê em virologia é que as mutações elas são maléficas aos vírus, enfraquece os vírus. Então, conforme tende a passar o tempo, essas mutações acontecendo, essas adaptações acontecendo, o vírus vai enfraquecendo. O que a gente não tem visto no coronavírus, que são várias variantes aí que apareceram. A última foi a variante indiana, aí detectada em outubro do ano passado, e esse vírus ele não está perdendo força, mas também não está ganhando. O que acontece é um poder aumentado de transmissibilidade. Se nós tivermos 10 pessoas numa sala, o coronavírus normal passa para 5. Esse pode passar de 8 a 9 pessoas, mais ou menos essa comparação. Os cientistas ainda têm muitas dúvidas em relação à variante indiana. Não se sabe ao certo se essa versão da doença será mais agressiva e causará mais mortes. E também não há certeza se as vacinas que estão disponíveis serão eficientes para combater a mutação do vírus. Entre os especialistas, há uma certeza preocupante em relação a essa variante indiana. A nova versão do coronavírus tem um poder de transmissão ainda maior do que as anteriores. E ela pode, inclusive, levar o país a uma terceira onda da doença. A terceira onda é inevitável. Nós teremos uma terceira onda. A questão é qual será a gravidade dessa terceira onda. E a variante indiana, ela aumenta o risco de que a terceira onda seja mais grave. Esse é o papel da variante. Num país que, quando estabiliza os números, começa a reabrir. O Brasil nunca deixa a onda completar o ciclo. A gente sobe, chega lá em cima. Quando começa a estabilizar e dá uma caidinha, o Brasil reabre. O que o vírus vai fazer? Vai subir de novo. Não tem como a gente evitar isso se a gente não completar a curva. A gente tinha que ter deixado os números cair lá no chão para reabrir, mas a gente sempre apressa. Na segunda onda, a gente teve uma contribuição muito ruim da variante P1. A segunda onda, um dos motivos dela ter sido mais grave foi a alta circulação da variante P1. A gente tem que evitar que aconteça a mesma coisa agora com a variante indiana para a terceira onda. Após a descoberta do primeiro caso no Brasil, o Ministério da Saúde determinou algumas medidas emergenciais para evitar a disseminação da variante, principalmente a criação de barreiras sanitárias em portos, aeroportos e rodoviárias do país. Passageiros vindos do Maranhão terão que passar por triagem e as companhias aéreas que têm rotas para a Índia também serão obrigadas a fornecer listas com os nomes dos passageiros. Vamos lá, no Brasil nós temos pelo menos 2 grandes aeroportos internacionais, no Rio e em São Paulo. Se a gente não controlar minimamente a entrada das pessoas, acompanhar, pegar informações, acompanhar por mensagem por 1 semana ou 2, a gente vai deixar a variante indiana se disseminar muito rápido no Brasil. Então, assim, são muito bem-vindas essas iniciativas de tentar controlar a disseminação do vírus, especialmente no caso de uma variante preocupante como essa da Índia. Não é motivo para a gente entrar em absoluto desespero? Não, não é. A vacina está conseguindo captar essa variante, alguns protocolos de segurança estão sendo adotados, mas a gente tem que estar sempre atento. E uma boa forma de estar atento é com essas barreiras sanitárias.
E nos destaques internacionais, as forças israelenses mataram nesta terça-feira um palestino na Cisjordânia, informaram fontes do Estado hebreu e palestinas, poucas horas antes de uma visita do secretário de Estado americano Antony Blinken à cidade palestina de Ramallah. Uma multidão participou do funeral do palestino morto por forças israelenses no campo de refugiados de Al-Amari, próximo a Ramallah, na Cisjordânia. Indignação e protestos marcaram o cortejo do corpo. De acordo com Israel, a morte ocorreu na madrugada local durante a detenção de militantes terroristas. Um hospital em Ramallah identificou o homem morto como Ahmad Jamel Farhad, residente do campo de refugiados de Al-Amari. A morte mantém a tensão entre palestinos e israelenses que iniciaram um cessar-fogo na última sexta-feira. A trégua foi obtida entre o Estado judeu e o Hamas, movimento islâmico que controla a faixa de Gaza. Os confrontos duraram 11 dias e mataram 243 palestinos e 12 pessoas em Israel. A morte do palestino na terça-feira na Cisjordânia ocorreu horas antes de uma visita do secretário de Estado americano Antony Blinken à cidade de Ramallah. A visita dele tem como objetivo apoiar os esforços para consolidar o cessar-fogo. O opositor russo detido Alexei Navalny disse nesta terça-feira que é alvo de 3 novos processos criminais, no momento em que aumenta a pressão contra seu movimento e seus seguidores. Navalny revelou que é acusado do desvio de todas as doações feitas para sua organização anticorrupção, assim como da criação de um grupo que atenta contra os direitos das pessoas e de insulto a uma juíza durante um processo recente. O opositor de 44 anos afirma que foi visitado em sua cela por um inspetor do poderoso Comitê de Investigação responsável pelos principais casos criminais russos. Navalny foi preso em janeiro ao retornar à Rússia, após se tratar de um envenenamento na Alemanha. Ele acusa o Kremlin de ser o responsável pela tentativa de homicídio. O opositor foi condenado a 2 anos e meio de prisão por um caso de fraude que remonta a 2014. Para muitos, a sentença foi uma manobra política. Agora cumpre pena em uma prisão na região de Vladimira, a cerca de 100 quilômetros de Moscou. Em abril, Navalny fez um período de greve de fome para denunciar as condições de sua detenção. E voltando a falar sobre coronavírus, o Japão tenta acelerar a campanha de vacinação a menos de 2 meses do começo dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O país abriu 2 novos centros de imunização. Muito criticado pela lentidão da vacinação, o Japão tenta mudar essa história a menos de 2 meses das Olimpíadas de Tóquio. Os 2 centros instalados em Tóquio e Osaka, administrados pelas Forças de Autodefesa do Japão, pretendem vacinar diariamente milhares de pessoas com 65 anos ou mais. Apenas 2% dos quase 125 milhões de habitantes do Japão receberam até o momento as 2 doses da vacina contra 40% da população dos Estados Unidos. A lentidão é explicada em parte pelas normas médicas rígidas e trâmites burocráticos, quando parte do país se encontra em estado de emergência para enfrentar a 4ª onda da Covid-19. Se eles tivessem feito isso antes e vacinassem 80% ou 90% das pessoas até as Olimpíadas, com certeza os jogos poderiam ser realizados de forma mais tranquila. O centro de vacinação de Tóquio deve aplicar quase 10 mil doses diárias e Osaka 5 mil. Os 2 locais utilizam a vacina do laboratório Moderna, autorizada desde a última sexta-feira no Japão. A vacina da AstraZeneca também foi autorizada, mas não será aplicada no momento devido aos raros, mas graves, casos de trombose registrados em outros países. O Japão ficou relativamente a salvo da pandemia
na comparação com outras nações com 12 mil mortes desde o início de 2020. Mas o país registrou nas últimas semanas um aumento de casos de Covid que pressiona o sistema de saúde. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.